hoje, Júnior, a gente vai discutir aqui sobre se é realmente confiável o texto bíblico. Porque até então a gente viu e notou como que foram colecionados os livros da Bíblia. Gostei. É? Colecionados. Isso, como que esses 66 livros vieram parar aqui. Sim. E por que a gente acha que esses 66 livros são os que deveriam estar aqui. Perfeito. Então a gente fez isso até agora nos 2 últimos hiperlinkados. Isso. Hoje a gente vai falar do que está escrito nos livros. Isso, que agora a gente vai, na verdade, começar a responder aquela primeira pergunta que a gente fez no primeiro hiperlinkados desse tema, que foi a pergunta se ela é confiável. É, porque o que está aqui realmente... Por exemplo, Mateus escreveu o que está aqui mesmo? Para Ou começar. mudaram? Foi Mateus que escreveu? Mateus falou que escreveu, mas foi Mateus que escreveu? Então, Primeira foi Mateus que escreveu? Primeira coisa. E o que está escrito aqui, eu posso considerar sendo verdade? Por que eu posso considerar sendo verdade? Então, Ninguém mudou no caminho? Ninguém Isso. acrescentou? Ninguém... sempre tem esses questionamentos, né? De alguém acrescentou, não dá para confiar, não dá para saber quantos anos aconteceu. Vou fazer uma brincadeira rápida que você pode fazer em qualquer lugar, né, Ju? Faz uma brincadeira aí de telefone sem fio. Olha que bonito. Faz aí, pega 10 pessoas, 6 pessoas que seja e faz uma brincadeira de telefone sem fio. Você fala uma frase pro primeiro, no ouvidinho, e aí o primeiro tem que contar pro segundo, contar pro terceiro. Você vai ver que o último a ouvir a frase, ele vai falar uma frase totalmente diferente Olha do que primeiro. bonito. Olha que legal. Então, se em 6 pessoas Muda a história? muda a história, o que dirá em 5.000 anos? Anos e anos isso aqui passando. Ah, eu tenho certeza que a gente mexeu nisso aí. Chegou alterou. tudo torto aqui para nós. Chegou torto. Imagina, todo esse tempão. Será? O ser humano do jeito que é? Conheço o ser humano, rapaz. Ah, mudou, né? Com o ser humano. Tenho com certeza que se a gente olhar lá bem, você vai ver que tá escrito outra coisa. Hoje a Isso gente, que pensam. recebe no celular e no WhatsApp as mensagens falsas, dizendo que fulano morreu e não morreu nada. Não, mas chega na hora aqui. Várias. Imagina aí, 5.000 anos de Bíblia. E a gente acreditando nisso aqui. Exato. Isso aqui é o jeito que o povo fala. A gente está fazendo isso aí para fazer o exercício de questionar, para a gente poder chegar à pergunta que a gente quer responder a partir de hoje, que tem esse episódio e o próximo, Sim. em que a gente vai tratar sobre a confiabilidade da Bíblia. Então, para começar, é o seguinte: aonde estão os textos originais? Você fala aquele que Paulo Isso. escreveu mesmo? Aquele com a Aquele. mão dele, assim? Isso, que ele parou e escreveu. Escreveu. Isso. O que Mateus, que João Isso. escreveu ali. Que nós chamamos tecnicamente de autógrafos. Ou seja, o próprio autor escreveu. Isso, o próprio autografou. Onde eles estão, Diego? Você sabe onde eles estão? Aonde eles estão? Eu sei onde eles estão. Onde eles estão? Sabe onde eles estão? Onde eles estão? Onde eles estão? Ah, Não estão. não estão. Não estão em lugar nenhum. Como assim não estão em lugar nenhum? Não Tem que estar em estão. algum lugar. Não, desmanchou. Desmanchou? Desapareceu. Como assim, Júnior? Se a sua certidão de nascimento não dura até hoje, dependendo da idade que você tem, É verdade, você não precisa nem ser muito velho para sua cidade não, de a nascimento estar certidão ela desmanchando. derrete. É, ela derrete, é verdade. Ela vai desaparecendo Sim. ao longo da sua vida, né? Por isso você casa, aí você esquece ela. Tem que ter outra. É verdade. Né? Então, se a certidão de nascimento no papel de hoje, ele Né? Com toda essa tecnologia que a gente tem hoje. desmancha, quanto mais no papiro, Diego, Quanto mais no papiro. quanto mais no pergaminho, É verdade. É isso. quanto mais naquela época, que não tinha muito, e você ficava manuseando, É verdade. porque não tinha muito. Se a sua certidão de nascimento ela derrete sozinha na gaveta, Imagina. você pegando nela, mexendo pra lá e pra cá, lendo, É verdade. abre rolo, fecha rolo, Sim. leva o rolo pra outra igreja, Sim. vem cá. Então, todos os autógrafos, eles desapareceram. Desapareceram no tempo. Derreteram. Sumiu. Sim. Não tem mais. Nós não temos os autógrafos. Essa é a verdade. Vamos Aí, falar a verdade. agora- Pronto. Não tem autógrafo. Não temos autógrafo. Aí dá o desespero do pessoal que tá ouvindo. Ai, meu pai, não tem E autógrafo. agora? Como é que eu vou Como é que eu vou conferir? saber que foi aquilo mesmo? Como é que eu vou saber? Calma que tem jeito. Citamos no último programa e agora vamos começar a usar aqui a crítica textual, Júnior. Olha só. Que é uma análise, crítica textual, é uma ciência que não é uma ciência religiosa, porque ela é utilizada no meio acadêmico para fazer a crítica textual De outros autores qualquer também. texto. É. Qualquer texto, certo? Então nós temos aí, a crítica textual ela nasce, na verdade, para se descobrir muitas coisas sobre o texto de vários autores. Sim. E a Bíblia é um livro... Platão, por exemplo. Platão, por exemplo. Então, a Bíblia é um livro, o livro mais importante que tem na Terra, né? Eu posso dizer assim, porque ele influencia um terço da população, sim. outro terço da população é influenciado diretamente pela influência que ele tem em um terço da população, e é um livro histórico de muito tempo, de muito tempo de história. Então, mesmo que você não crê na Bíblia, a sua vida é não crer nela. Isso, Né? exatamente. Tá ali.
ela está ali. Então, a crítica textual, ela senta para ler a Bíblia e olhar e estudar e tentar descobrir algumas coisas. E olhando, Júnior, o que temos hoje, a gente consegue fazer usar uma série de estratégias e ferramentas para poder descobrir o que estava escrito no autógrafo. Dá para saber. Dá para saber. Dá para saber. Mas para a gente chegar nisso, Como é que dá para saber, Diego? a gente primeiro tem que explicar... Você faz uma oração e Deus fala. Não, aí não seria ciência secular, né? Ah, tá. Certo, Não. é uma ciência. Só para saber se é disso mesmo que a gente está falando. Então é o seguinte, para começar a entender essa questão, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, como é que eu tenho o texto bíblico se a gente não tem mais os autógrafos? Como? O que aconteceu? Na época, eles copiavam. Copiavam, ok? Copiavam. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, o texto bíblico era copiado para que ele pudesse ir mais longe. Copiava. Certo? Para que o outro pudesse saber. Ó, tá desgastando o livro, tem que copiar. Copia. À mão. Ó, tá derretendo aqui o livro Copia. de João, vai lá e Copia. copia, certo? Não tinha imprensa ainda. Não tinha imprensa, isso é muito importante. Esse livro que você está vendo aqui, ó, não existia, Não. não era assim. Né? Na época dos papiros, vamos explicar como é que era. Os papiros eram o quê? Eram folhas de papiro. O papiro é uma planta que você abre, estica o caulezinho, seca, põe uma em cima da outra assim e vai formando as folhas do papiro, certo? Essas folhas elas eram enroladas. Naturalmente, elas se enrolam naturalmente. Então, você enrolava aqueles papiros e você, conhecendo uma folha de papiro, você vai perceber, o produtor vai botar aí na tela, você vai perceber que não dá para pôr muita coisa numa folha de papiro. Então, um livro da Bíblia, com tanto texto como, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles eram inúmeros papiros. Inúmeros. Não era o papiro de Gênesis, não. Sei. Era Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4. Cada um era um papiro. Ele Né? só está falando capítulo para você entender. Porque os o capítulos autor, vão ser divididos só lá na frente. a gente já falou isso aqui, mas vai lembrar. Isso. Né? Os capítulos não são divididos pelos autores, são por nós, para a gente poder achar. Então, um livro da Bíblia eram vários papirinhos. Facinho de perder um, né? Fácil de perder. Facinho de perder um. Facinho de desgastar um e o outro. E, Diego, quando o camarada copiava, ele não podia errar. O cara passa o dia inteiro copiando um livro. Podia, eu vou chegar lá. O dia inteiro copiando um livro, e aí ele distraiu. Chamaram ele, e na hora que ele voltou, ele perdeu 3 linhas. Podia acontecer. Podia. E acontecia. Acontecia. O que acontecia? Deixa eu só fazer uma passagem tecnológica aqui. Vai. Do papiro para o pergaminho, Ah, ok. quando Tem o você pergaminho. sai do papiro e vai para o pergaminho, você muda completamente a mídia onde a Bíblia está sendo escrita. Então ela está sendo escrita no papirinho, agora ela vai para o pergaminho. O que você tem que fazer quando surge a tecnologia do pergaminho? A primeira coisa que você pensa é, vamos pegar aqueles papirinhos tudo e fazer um pergaminho só? Vamos trocar para... Vamos. Então acontece a primeira passagem tecnológica e você tem que fazer uma cópia de lá para cá. Você tem que fazer essa cópia, certo? Por que eu estou falando do pergaminho aqui? Porque o pergaminho, ele traz uma tecnologia... O pergaminho, o que é, Júnior? Ele é pele de animal. Pele de animal. Couro. Couro. O que pesa mais, papiro ou couro? Pesa o couro. O couro. Couro pesa mais. Um texto da Bíblia em couro, será que é pesado? Imagina a Torá. Eu nunca pensei no peso. Eu nunca pensou no peso? Não, nunca pensei no peso. Pois é, no tempo de Jesus, só para você ter uma ideia, no tempo de Jesus, o Antigo Testamento inteiro em pergaminho, um homem não carregava sozinho. Não dava para carregar. Não dava. Um homem não carrega sozinho. Tem que vir 2 para carregar o negócio. Então, a Bíblia, Júnior, na época do passado, não dava para você carregar debaixo do seu braço. Não tinha negócio debaixo do braço. No abraço que dê conta. Não abraço que dê conta. Não abraço. Porque ou tem vários vasos com papirinhos dentro para não perder, que não dá para carregar também. Sim. Júnior, pega lá para mim o livro de Gênesis. Calma aí. Aí vem Júnior, um vasão de barro cheio de papirinho. Entendeu como é que era? Então, assim, o manejo que a gente tem da Bíblia hoje é muito diferente do manejo do passado. É muito diferente. E você precisa entender isso para a gente poder chegar na questão das cópias. Então, é muito importante essa mudança de tecnologia, porque ao mesmo tempo que você consegue colocar tudo num lugar só, você ainda tem um troço pesado, grande, difícil de carregar, as pessoas não levam para casa. Certo? Não leva para casa. Daí, é caro. Daí vem a primeira coisa que eu queria falar antes da questão das cópias. O texto bíblico era decorado, Júnior. Você levava na cabeça a Bíblia. Não tinha jeito de levar de outro jeito, cara. Você Ou levava na você cabeça. decora, ou você Não tem a decora. Bíblia. Não tem, ou você não tem a Bíblia. Ou decora ou não tem a Bíblia. Funciona assim, porque se você não tem como ficar carregando vasilhame de livro. E aí você pergunta assim, mas... E nem pôr o pergaminho nas costas. Aí Não você fala assim, dava. o povo conseguia decorar? Conseguia. Conseguia. Porque hoje você decora um monte de coisa.
Sim. Você tem senha, tem um monte de senha que você tem que decorar, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Aí fica difícil decorar a Bíblia, porque você tem um monte de coisa na cabeça para decorar. Tem dois fatores importantes também. A única coisa que eles tinham para ler era a Bíblia. Era a única coisa. Então eles vão decorar isso só. É só isso para decorar. A vida inteira. Assim, a gente olha hoje e fala assim, meu Deus, decorar isso aqui é muita coisa, mas se você só tem isso aqui para decorar, imagina, não tem site para ler, não tem nada para ver, não tem nada para ler, não tem outros livros. Não tem nada, é só esse. É só esse que tinha na cultura deles lá. Então, dá para decorar. Vai decorar. Dá para decorar. E ainda tinha uma técnica, duas técnicas que eles usavam muito interessantes. Primeira técnica, não se lia o texto bíblico como a gente lê hoje, assim, ó, em silêncio. Ah, é? Toda vez que alguém vai ler o texto bíblico naquele tempo de Jesus, você tinha que ler em voz alta, era obrigatório ler em voz alta. Por quê? Facilita você decorar e facilita com que aqueles que estão ouvindo possam ouvir a palavra, já que é tão difícil ter acesso a ela. Entendeu? Não é assim, vai na casa do João que lá tem papiro da Bíblia. Não tem. Só tinha num lugar. Então a leitura sempre era coletiva, sempre era pública. E se alguém está lendo, mesmo que seja em particular, se houvesse essa oportunidade, tinha que ler em voz alta. Sim. Para se alguém passar a ouvir. Ouvia. E o segundo recurso é que se lia o texto bíblico cantando, sabia? Olha que legal. Faz aí, Diego. Eu não consigo. Deus não me deu esse dom. Faz aí, Diego. Canta. Mas era cantando. Ele ia lendo o texto cantando. Então, quando você decorava a música. Canta, Júnior, fica fácil decorar. Então, por tudo isso, o texto era decorado. É claro que não era todo mundo que decorava, né? No tempo de Jesus, a gente separava bem aqueles que decoravam dos que não decoravam, os chamados escribas e fariseus. E os outros eram firmes. Não iam até o final da escola, portanto, não chegavam a decorar o texto bíblico. Ok? Então, por que ele tinha que ser decorado? Por que ele tinha que ser passado assim? Porque era muito restrito, era difícil, era caro, era difícil e era fisicamente impossível você ficar carregando para lá e para cá. Daí, Júnior, dessa preservação que você guarda na mente, que você decora, chegou um momento em que a gente tinha que passar isso de uma tecnologia para outra e tinha que guardar quando estava se deteriorando. Então, surgiram os copistas, que eram profissionais. Uma profissão. Profissional, era copiar o texto. Não só o bíblico, né? Sim. Na época de Cristo, eles eram chamados de os escribas. Exatamente, os escribas. Exatamente, eram os copistas. Os escribas. E os escribas que escreveram, que copiavam o Antigo Testamento, eles tinham uma técnica. Eles eram, inclusive, tinham um nome para isso. Eles eram os contadores. Isso, o nome é maçoretas. Isso, eles tinham uma técnica que era infalível. Que impedia ele de errar. Não errava. Então você ficava pensando assim, viu que o exemplo que o Júnior deu, né? Vai que o cara errou, né? Ele estava, a palavra tinha peixe em cima e peixe embaixo. Ele pegava o peixe de baixo. Aí ele escreveu o peixe de cima, daí ele olhou para lá e tal, não sei o quê, voltou, pegou o peixe de baixo, pulou um parágrafo. Pulou um parágrafo, esqueceu. Esqueceu, né? Para evitar esse problema, existia o quê, Júnior? Os maçoretas, os contadores, Isso. que eles contavam as letras, Diego. Olha só. Então ele ia copiando, aqui copiava. Quando ele terminava uma linha, ele contava quantas letras tinham e contava no dele quantas letras tinham. Isso. E ele marcava qual era a letra que estava no meio, tinha que dar a mesma letra. Isso. Então ele contava, na verdade ele contava metade da linha e depois a linha inteira. E isso, ele fazia isso linha após linha. Quando ele terminava uma página, na metade da página, ele tinha que marcava contar, a letra. ele marcava a letra e ele tinha que contar se a mesma letra que estava na metade da página dele era a mesma letra que estava na metade da página original. Página após página. Páginas. Linha após linha. Júnior, o que acontecia se na última linha não batia as letras? Na última linha da última página, não bateu a letra. não bateu a letra. O que faz? Ele rasgava tudo. Isso. No caso, ele apagava, ele raspava, no caso do pergaminho. Ele Jogava raspava fora. tudo, jogava fora. E vamos de novo. Isso. Era um trabalho de vida inteira. Isso. Então, eles faziam isso com o texto do Antigo Testamento. Exato. Então, o texto do Antigo Testamento, ele chegou muito preservado. Preservado. Exatamente. A gente sabe que chegou muito preservado por quê? Porque a gente tem cópias antigas. Olha só, vamos lá. Cópias antigas. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, Júnior, antes da gente falar da cópia mais antiga que a gente tem, é que a cópia mais antiga que a gente tinha, quando a crítica textual começou a estudar a Bíblia, ela percebeu que a cópia mais antiga que a gente tinha da Bíblia era do século XI, Júnior. Só um detalhe,
como a gente não tem os autógrafos, a gente tem as cópias. Isso, A gente tem. isso. Então, quando começou a crítica textual, a cópia mais antiga era do século XI. Século XI, exatamente. Então, Não ou era seja, tão antiga assim. Tá muito longe, né? Muito longe de quem escreveu. Tá muito longe de Tá quem muito perto escreveu. de nós aqui, né? No nosso tempo. Eu posso falar assim, nossa, mas aí, do século XI, que é... Quanto que é o século XI, exatamente em números? 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Então, começo do milênio do 1000 aí, né? É. A cópia do começo de 1000 aí, e a gente tem textos do Antigo Testamento que são de 2000 anos atrás. Muito longe, muito longe. Muito longe. Então, desse espaço aqui, você pode falar assim, mas aí pode ter tido alteração. Alguém mudou, alguém errou. Se você pensou isso, você está pensando certo. Porque é justo você pensar isso. É justo, claro que é justo. você pensar isso. Né? Aí, você olha e começa a fazer uma análise. O texto que a gente tem hoje, em 2017, e o texto lá do 11º século, mais de 1000 anos, Júnior. Sim. Nós estamos em 2017. Aham. Ele está igual? Aí você olha e descobre, está igual. Tá igual. Não mudou nada. Aí você fala, rapaz, não mudou. Durou 1000 anos e não teve alteração. Nada. Então, ó, agora eu tenho que ter mais fé para achar que foi alterado. Porque eu já tenho uma prova, uma evidência de que em 1000 anos não foi alterado. Entendi. Eu já tenho. Eu descobri aqui que tá igual. Que está igual. Aí eu tenho que ter mais fé para negar isso. Aí um dia um menininho andando Andando. perto na do Mar Palestina, Morto. Tá lá o menino andando. Tá lá o menino andando, ele pega Tacou pedra. Pegou pra uma pedra. dentro da caverna. a caverna. Olhou para a montanha, tem uma região de montanhas lá que tem muitas cavernas. Pegou uma pedra, acho que ele mirou, falou, vou acertar naquela. Isso aconteceu em 1940 e tantos. Isso. Né? Poxa, eu pensei que você dá o número certinho, mas o produtor vai botar o número certinho Vai aí. lembrar aí. 48, 47. Isso. Foi um menino de 13 1900. anos. Aqui perto de nós. Isso. Estava cuidando das cabras do pai lá, pegou uma pedrinha, tacou dentro da caverna, fez um barulhinho de vidro quebrando. Quebrou? Aí foi, Não é vidro, quebrei. é barro. Mas o barulho é de vidro quebrando. Ah, tá bom. Ok. Aí ele falou, quebrei alguma coisa lá dentro. Quebrou. Foi lá ver e tinham vasos de barro, não de vidro. Que fazia barulho de vidro quebrando. Isso, exatamente. Que foram quebrados pela pedra e aí ele descobriu dentro dos vasos tinham manuscritos, Júnior. Tinham manuscritos. Tinham manuscritos. Porque a Bíblia sendo copiada, lembrando que não existe gráfica, né? A Bíblia era copiada manuscritamente. Sim. Né? Encontrou manuscritos e, Júnior, manuscritos que foram datados Datados. 250 anos antes de Cristo. A Ou gente tem uma cópia de Daniel de 250 anos antes A de gente Cristo. voltou no tempo Isso. e a gente achou livro da Bíblia Da Bíblia. de 250 anos antes de Cristo. Isso. Aí acabou. Então agora a cópia mais nova que a gente tem, a mais nova não, desculpa, a mais antiga que a gente tem, ela é de 250 anos antes de Cristo. E tava igual. Aí a gente foi comparar para ver se estava igual. Vamos ver. A nossa hoje. Mas tava muito igual, Júnior. Tava igual? Mas tava tudo igual, cara. Tava igualzinho. Igualzinho. Aí a gente tem isso. Agora, Aí você procura nos museus onde é que tá os rolos do Mar Morto aí. exatamente. Aí você tem isso. A gente tem isso. Então a gente sabe que de 250 anos antes de Cristo, mais de 2000 anos, até aqui, e o texto de Daniel, ele foi escrito por volta do ano 500. É isso? Ou seja, essa cópia Antes que a gente... de Cristo, 500 antes de Cristo. 500 antes de Cristo. Então essa cópia de 250 anos antes de Cristo, ela está 250 anos próxima do autógrafo. Sim, é bem perto de quem escreveu. Bem perto de quem escreveu. Porque 200 anos é perto. É perto. Nesse espação de tempo que nós Sim, temos. muito perto. Então, a gente tem uma cópia muito próxima do tempo em que o autógrafo foi escrito. Então, o tempo que a gente tem do autógrafo para a cópia é muito menor do que o tempo que a gente tem da cópia para hoje. Entendi. E não há alteração. Tava igual. Estava igual. Então, eu tenho que ter mais fé ainda. Se eu quero achar que o texto foi alterado de 200 anos, no período de 200 anos. Então, Diego, quer dizer que no Antigo Testamento, e hoje a gente está falando do Antigo Testamento, né? A crítica textual, ela determina que eles são confiáveis. Sim, porque você tem o texto muito perto. E tem um outro detalhe também que eu quero mencionar agora. As cópias. Como assim? As cópias certificavam de que o texto não foi alterado. Como assim? Como assim as cópias certificavam? Simples.
Se eu tenho várias cópias de um livro, Ah, como que eu posso alterar esse livro sem alterar as outras cópias? Por exemplo, o livro de Daniel, ele foi copiado quantas vezes? não sei. Não fazemos ideia, mas foi um monte de vezes. Muitas vezes. Certo? Chegou até nós do jeito que ele está, intacto, foi porque foi copiado copiado muitas muitas vezes. Já existiam maçoretas no tempo de Daniel, Sim. ou seja, contadores. Então as pessoas já usavam essa técnica que o Júnior falou para contar o texto, fazer a multiplicação do texto, certo? Sim. Então existiam várias cópias. Se eu quero alterar a Bíblia, como é que eu faço? Você tem que alterar todas as cópias. Exatamente. Como é que alguém faz isso? Se as cópias não estão nem no mesmo lugar geográfico? Não dá para alterar. Porque as cópias testificam. Testificam. Não é? Elas testificam do texto. Exatamente. Então, assim, ó, se tem várias cópias do mesmo jeito, indica que, provavelmente, esse era o texto mesmo. Se eu tenho um texto de 200 anos depois do autor, 2.000 anos depois, mais de 2.000 anos depois, exatamente igual, isso me diz alguma coisa sobre os copistas. Entendi. Que eles eram bons. Eles eram bons. Eles eram bons. E se eu tenho várias cópias e cópias boas, não tem como eu alterar. Porque uma alteração não vai afetar as outras. Não. Não é digitar o mundo, né? E essa uma alteração, eu consigo detectar. Isso. Falar, tem uma diferente. Isso que é o tema do que a gente vai falar no próximo episódio. Mas aqui eu quero terminar dizendo o seguinte, quero terminar nessa nota aqui. A Bíblia é confiável? Eu sei que ela não foi alterada? Eu sei que ela não foi alterada. Por que eu sei que ela não foi alterada? Porque eu tenho evidência arqueológica, eu tenho evidência de que o texto é o mesmo ao longo dos anos. Tem ele foi evidências. preservado. Sim. E eu sei que não dá para alterar um texto que foi copiado inúmeras vezes. Ok. Ok? Ok. Nisso eu tenho evidência da confiança de que o texto bíblico, de fato, não foi alterado ao longo da história. E aqui tem um detalhe que eu quero terminar, Júnior. O livro de Daniel, 250 anos antes de Jesus, é um livro que tem profecias sobre Jesus. E isso dá confiança ao texto bíblico. Opa! Porque se um texto prevê com 250 anos, no mínimo, vamos supor que foi escrito... Porque eu tenho um livro de 250 anos antes de Cristo. Faz de conta que está bem pertinho ali. Eu não tenho mais Eu distante. sei que ele foi escrito 200 anos antes, mas vamos supor que ele foi escrito 250 anos antes de Cristo, certo? Vamos supor que Daniel é escrito depois. Isso depois. Vamos supor. Ainda assim, ele tem profecias sobre Jesus que se cumprem só 250 anos depois. Então, eu tenho a evidência de que esse livro fala o que vai acontecer na história antes da história acontecer. Eu fico impressionado com isso, mas o tema ainda não acabou. Ainda não acabou. Até semana que vem. Então, qual a história da Bíblia? Bem, ela começa nos apresentando a uma mente brilhante, o autor de toda a realidade, um ser chamado Deus. E ele tem o poder de pegar o caos do mundo incriado e trazer a ele ordem, beleza e um jardim cheio de vida. E para coroar essa realização, Deus aponta essas criaturas chamadas de humanidade, ou em hebraico, Adão. E eles são feitos à imagem de Deus, o que significa que são comissionados a governar esse belo mundo em nome de Deus, aproveitando todo o seu potencial e criando ainda mais beleza e ordem. Essa é uma história sobre humanos usando seus poderes para realizar um trabalho significante e que traz vida. Mas a pergunta é, como? Sim, a humanidade agora enfrenta uma escolha que é representada por uma árvore frutífera. Os humanos podiam ser parceiros de Deus e encontrar liberdade ao confiar em seu conhecimento do bem e do mal. Ou eles podiam tomar o poder e definir o bem e o mal eles mesmos. Isso Deus avisa. Os mataria. E eles escutam a voz dessa criatura misteriosa e sombria que diz para eles que a escolha é simples. Peguem o fruto. Ele irá dar o poder e a liberdade para governar o mundo em seus próprios termos. Então eles tomam esse conhecimento e, como resultado, eles se tornam desconfiados e resguardados. Isso leva a relacionamentos machucados, violência e, no fim das contas, uma civilização inteira, Babilônia, redefinindo o mal como o bem. E então Deus espalha esse projeto humano corrompido. E aqui a história da Bíblia tem uma importante mudança. Nós focamos a história de um homem e de uma mulher que saíram de Babilônia, Abraão e Sara. Sim, Deus promete que deles virá um novo povo, uma nação que tem uma outra chance de fazer a escolha certa. E se eles tiverem êxito, vão abrir esse novo caminho para o resto da humanidade. E é por isso que o resto da história da Bíblia é sobre essa família. E as coisas não vão bem. Apesar de Deus guiá-los pessoalmente, a família de Abraão cede àquela mesma tentação de redefinir o bem e o mal em seus próprios termos, à parte de Deus.
Mesmo quando suas melhores pessoas estavam no comando, governantes que amavam o direcionamento de Deus e tinham sabedoria divina, até eles cederam. Então Israel foi avisado pelos seus próprios profetas que essas escolhas os levariam de volta à Babilônia, e desta vez como cativos conquistados, vivendo no exílio. E foi isso que aconteceu. Então, até mesmo com Deus guiando-os pessoalmente, Israel falhou. Quem pode ter êxito? Bem, os profetas falaram que a história ainda não tinha terminado. Deus iria mandar um novo líder para Israel para cobrir suas falhas e transformar a mente e o coração do povo, para que eles pudessem fazer a escolha certa. Então, a parte da Bíblia chamada de Antigo Testamento termina e essas promessas são deixadas em espera. E a história bíblica continua no Novo Testamento. Nós somos introduzidos a um homem que vem da linha dos reis de Israel, Jesus de Nazaré, e ele disse que estava trazendo o cumprimento a todas essas promessas. Ele confrontou esse mal sombrio e misterioso ao qual toda a humanidade tinha cedido e resistiu ao seu poder. E então, ele anunciou que Deus tinha chegado para governar o mundo através dele. Jesus ensinou sobre a definição de Deus para o bem e o mal, e ele disse que o verdadeiro poder é servir aos outros. De acordo com Jesus, são as pessoas que amam os pobres e até mesmo seus inimigos, são essas as pessoas que verdadeiramente governam o mundo. Isso é confuso, mas também muito bonito. E também a afirmação que a história vai fazer sobre Jesus, de que ele é Deus que se tornou humano, para ser para Israel e para toda a humanidade o que nós não poderíamos ser por nós mesmos. Ele veio tomar as consequências do nosso mal sobre si, e seu amor sacrificial se provou mais poderoso que o mal e até mesmo a própria morte. Então agora a humanidade é apresentada com uma nova escolha, representada por uma nova árvore. Continuem com a antiga maneira de ser humanos ou arrisquem-se nesse novo caminho. E na história, aqueles que escolhem o caminho de Jesus se descobrem energizados pelo próprio poder de Deus. Pessoas que sabem que são amadas e perdoadas por Deus podem se tornar pessoas que amam e perdoam aos outros em retorno. O movimento de Jesus se espalhou rapidamente pelo mundo, formando essas novas comunidades de pessoas que seguiam os caminhos de Jesus. Mas eles enfrentaram problemas, tiveram perseguições de quem estava de fora, de posições de poder, e em seu interior havia confusão e até mesmo conformismo. Sim, porque seguir a Jesus é bem difícil. Então os líderes do movimento, chamados de apóstolos, escreveram cartas confortando e desafiando as comunidades a se manterem fiéis ao caminho difícil de Jesus. E eles anunciavam a esperança do dia em que Jesus voltará e mudará tudo. Então a Bíblia termina apontando para o futuro dia, onde todos os erros serão consertados e o mal será erradicado, céus e terra se reunirão e a humanidade poderá governar o mundo junto do poder e do amor de Deus.